E aí, pessoal, eu me chamo Rafael Pinho, eu recebi o convite do pessoal do Laboratório X para poder conversar sobre um pouquinho sobre bioquímica. Eu sou biólogo de formação, também sou bacharel em farmácia e bioquímica, trabalho com análises clínicas, mais voltado para a parte bioquímica, automação laboratorial, há mais de 18 anos. Então, estou bem feliz, agradeço o pessoal do Laboratório X pela oportunidade. Espero que a gente possa bater um papo, uma maneira um pouco descontraída, para poder relembrar alguns conceitos que a gente viu na faculdade, que se aplicam na prática, e depois a gente poder simular, através de relembrar esses conceitos, uma interação, como a bioquímica se interage dentro do nosso organismo. Então, quando você pensa em bioquímica, já vem logo o pessoal podendo falar, ele vai puxar lá estrutura quaternária, terciária, ligação peptídica das proteínas. Não vai ser o foco do momento. Então, nesse contato inicial, a gente gostaria de montar um clima um pouco mais descontraído, um pouco mais dinâmico, para a gente poder trocar essas experiências, tudo bem? Então, para esse contato inicial, a proposta é a gente falar um pouquinho da bioquímica, a importância renal. Então, quando você pensa em bioquímica e função renal, você vem logo alguns exames que a gente viu na faculdade, a gente viu ali no laboratório, que são normalmente solicitados. Vem na nossa cabeça com certeza ureia, creatinina, potássio, um pouco de paratormônio, ácido úrico, eritropoetina, hormônio antidiurético. Então, são todos alguns parâmetros laboratoriais que vêm na nossa cabeça, vêm em mente sobre função renal. Então, a gente vai, nesse primeiro momento, a gente relembra esses parâmetros, a gente puxa da memória. Daqui a pouco a gente vê como eles vão se interagir dentro do nosso organismo, tá certo? Bem, a proposta aqui, a gente fala um pouquinho de bioquímica e já vou pedir para você, cara, o Laboratório Virtual X é muito bacana. A proposta de trazer conteúdo e conhecimento, trocar experiência é sensacional. Então, você que está vendo agora esse bate-papo inicial, compartilha com o seu colega, passa ali para o teu colega de profissão, vai ser muito bacana, todo mundo compartilhando esse conteúdo que está disponível de maneira gratuita nos canais do Laboratório Virtual X, vai fazer toda a diferença. A gente vai formar, ajudar a formar, relembrar alguns conceitos na nossa classe profissional, tá certo? Então, se inscreve aí nos canais, compartilha o conteúdo que vai ser muito bacana e você vai ajudar o canal muito, tá certo? Então, função renal, rins. Os rins são os principais órgãos comprometidos com a manutenção do sistema hidroeletrolítico, ácido básico do plasma sanguíneo. Pô, que palavra difícil, cara. São os rins que vão manter ali no plasma, ou seja, na porção líquida do sangue, os rins vão ajudar a manter esse equilíbrio de íon circulante ali, tem todo um poder osmótico nessa interação, nesse controle hídrico do componente do plasma sanguíneo. Também vai ajudar a manter o equilíbrio não muito ácido, não muito básico, não muito alcalino do plasma sanguíneo. Então, os rins são diretamente comprometidos com essa função. Também os rins recebem a grande missão de manter a homeostase bioquímica ali no componente, no plasma sanguíneo. Homeostase bioquímica por quê? Porque a função dos rins é retirar alguns componentes bioquímicos, algumas proteínas, algumas escórias nitrogenadas do nosso organismo e eliminar através da urina. Então, coisas importantes que o rim faz para a gente, tudo vinculado com bioquímica. E também o rim tem
uma excepcional função endócrina. O rim produz uma série de hormônios, também é ponto-alvo de ação de alguns hormônios que vai tudo colaborar, interagir e integrar para manter a homeostase do indivíduo. Tudo certo? Nesse momento aqui a gente só está relembrando alguns conceitos para a gente poder dar um pontapé e iniciar a nossa conversa. Uma das funções primordiais do rim, purificador do sangue. Então, uma das missões que o nosso rim tem é poder eliminar escórias que são produzidas pelo nosso organismo através de metabolismo celular e processos fisiológicos. Então, no catabolismo, por exemplo, são gerados alguns produtos que, se ficarem dentro do nosso organismo, em algum momento podem se tornar tóxicos e podem fazer mal para o indivíduo. Então, a função dos rins é conseguir eliminar esse excesso de escórias que são produzidas naturalmente pelo nosso organismo e eliminar através da urina. Então, relembrando algumas coisas que são geradas naturalmente pelo nosso organismo e são e devem ser retiradas pelos rins, que, se isso não acontecer, pode gerar algum prejuízo para o indivíduo. Relembrando um pouco, agora trazendo um pouco daquela aula de metabolismo que a gente viu na faculdade, a gente fala de algumas coisas que são geradas no nosso organismo. A gente lembra logo de ácido úrico. Ácido úrico é um produto de degradação de purinas, ou seja, quando a gente fala de purinas, a gente lembra logo de material genético. Então, quando acontece uma degradação do material genético, esses compostos, em algum momento, tem toda uma ciclagem ali, são convertidos em ácido úrico, e esse, por sua vez, consegue ser eliminado pelos rins através da urina. O excesso, se os rins falharem, não conseguirem desempenhar bem sua função, o indivíduo vai começar a reter ácido úrico e pode desenvolver gota, precipitação de alguma cartilagem, enfim. A função é de fato retirar esse ácido úrico de origem de degradação de material genético e expulsar através da urina. Ureia. Ureia é o produto final da degradação das proteínas. Temos proteínas que fazem parte do nosso organismo em diversos sistemas, sendo isso um tecido propriamente dito ou uma função, um hormônio. Então, a degradação dessas proteínas é gerado um material, na verdade, um composto nitrogenado, que esse composto em excesso no nosso organismo se torna extremamente tóxico, principalmente neurotóxico. Então tem todo um ciclo da ureia que acontece no nosso fígado, que degrada a amônia, converte ureia. Essa ureia sim é solúvel em água e consegue ser secretada na urina. Então o excesso de ureia no sangue é um indicativo que o rim não está funcionando direito, porque vai acontecer degradação de proteína no nosso organismo todos os dias. Todos os dias o indivíduo vai ter quebra de proteína. A proteína está ali, está no nosso organismo, desempenhando suas funções, mas em algum momento ela vai ter que ser degradada e ter que ser eliminado esse composto nitrogenado. E esse composto nitrogenado é secretado através do ciclo de ureia e a ureia sai na urina. Tudo certo? Se os rins falharem, ele não vai conseguir secretar também a ureia e isso vai começar a se manter retido no nosso organismo, fazendo mal para o paciente. Uma outra função também importante que a gente deixou marcada aqui é o potássio. O equilíbrio sérico da concentração desse íon importante, do potássio, é regulado 90% do potássio que inserimos no nosso organismo através de alimentação. É regulado, é controlada essa concentração através da função renal. Então, vamos inserir o potássio através da alimentação, isso normalmente. Quem vai manter o potássio naquela faixa estreita, concentração sanguínea, são os rins. Rim falhando, eu começo a reter
potássio no nosso organismo, vou ingerir potássio na alimentação, não vou conseguir retirar o excesso através da função renal, e o potássio é extremamente cardiotóxico. Então o paciente pode ter sérios problemas cardíacos em virtude da função renal pela retenção desse potássio. Certo? Estamos relembrando? Isso aqui a gente viu na faculdade, às vezes a gente não exercita tanto durante as nossas atividades diárias e alguns conceitos vão ficando um pouquinho para trás. Nesse momento a gente está relembrando, daqui a pouco a gente faz uma interação da função bioquímica renal. Tudo certo? Não podia faltar ela, creatinina sérica. A creatinina sérica é uma das principais proteínas que nós lembramos quando falamos de função renal, bioquímica em função renal. A creatinina é metabolizada a partir da musculatura esquelética estriada, então a gente tem ali no componente muscular creatina, e essa creatina é degradada em creatinina, e essa creatinina de fato é secretada na urina através da função renal quando está tudo certo com os rins do paciente. É interessante que as pessoas têm a sua superfície corpórea normalmente estável. Então, vamos falar de um indivíduo na fase adulta, ele já tem seus músculos ali bem definidos, então a degradação dessa creatina muscular, ela tende a ser constante no indivíduo saudável. Então, o que eu estou querendo dizer? Que todo dia parte dessa creatinina muscular ela vai ser degradada em creatinina, e a creatinina não é utilizada para nada dentro do nosso organismo. Então, a creatinina que é gerada dessa degradação da creatina muscular, ela é secretada na urina de maneira constante. Por ser um parâmetro dito estável, ele é um dos principais marcadores de função renal, é a determinação sérica da creatinina. Ou, em alguns momentos, é interessante ver, aprofundar um pouco o estudo dessa função renal. Então, é solicitado determinação de creatinina urinária, clírice de creatinina. Então, tudo em função dessa creatinina e levando em consideração essa degradação constante da creatinina a partir da creatina muscular. Então, uma coisa que também é muito interessante, existe valor de referência distinto para faixa etária, para biotipo masculino e feminino, para creatinina, valor de creatinina sérica. Por quê? Porque é levado em consideração a superfície corpórea do paciente. Então, quando você pega aqueles... Eu falo homens, né? Porque normalmente aqueles caras grandes que vão para academia, que tem uma hipertrofia muscular, é esperado que os valores de creatinina sérica desses indivíduos sejam um pouco mais altos em relação à população normal, que não tem uma hipertrofia muscular desenvolvida, porque ele tem massa, a massa muscular desse cara é maior. Então, a quantidade de músculo que vai ser retirada da creatina diariamente é um pouco maior em relação ao outro indivíduo. Então, para essa população, a gente vai ter um valor sérico de creatinina um pouco mais elevado. Da mesma forma, a população feminina, você pega as mulheres, existe uma tendência a ter uma superfície corpórea menor em relação a essa outra população, então você vai ter uma quantidade de creatinina sendo gerada e secretada no nosso organismo um pouco menor. Então é esperado para essa população feminina de superfície corpórea menor, valores menores. Então só para a gente pincelar essa parte da creatinina, dar uma fechada. Então, as mulheres com um biotipo mais modesto de superfície corpórea
vai ter sim uma secreção de creatinina diária, com valor, concentração menor em relação a esse tipo de população, onde você vê hipertrofia muscular, então uma grande quantidade de músculo, podendo ter essa retirada de creatina e conversão em creatinina constante. Então, para essa população, o valor de creatinina sérica tende a ser maior, tá certo? Foi só um exemplo aqui. Claro que a gente não vai fazer a creatinina sérica do Hulk. Bem, uma coisa importante, para qualquer determinação laboratorial, são conceitos de grande importância, geram uma credibilidade para o teu resultado, você o teu controle da fase analítica, garantindo precisão e exatidão dos resultados. Bem, não é o foco do momento a gente poder falar de precisão e exatidão dos resultados, mas a gente pode, sim, se for necessário, bater um papinho sobre isso em um outro momento. Mas para qualquer determinação, sendo em bioquímica ou qualquer outra especialidade laboratorial, a garantia da precisão e exatidão dos resultados é primordial para a confiança do resultado final. Tá certo? Então, para a gente poder exercitar um pouco a sistemática bioquímica dentro do nosso organismo, eu trouxe um exemplo aqui que eu acho sensacional, falar um pouquinho sobre hiperparatireoidismo secundário em paciente com doença renal crônica. Cara, que nome grande, nome comprido. Hiperparatireoidismo secundário em paciente com função renal comprometida. Que a gente vai conseguir extrair desse conceito, desse exemplo. Vamos lá. Então a gente viu que, a gente relembrou, para falar a verdade, alguns conceitos da faculdade sobre bioquímica, creatinina, ureia, o rim com todo esse seu compromisso em retirar essas substâncias e secretá-las na urina para que elas não se acumulem no nosso organismo. Agora, aqueles pacientes com função renal comprometida, que já perdeu parte dessa função e às vezes uma insuficiência renal aguda, né, gera todo um transtorno para aquele paciente. Então, os rins deixaram de funcionar. E qual é a relação desses rins não funcionais com a bioquímica desse indivíduo? A gente vai poder interagir aqui um pouquinho e conversar. Certo? Então vamos lá. Então aqui todo esse esquema que eu vou tentar explicar para os colegas é de um paciente que tem a função renal comprometida, ou seja, a função renal, os rins desse paciente não funcionam mais. Então, os rins não funcionando mais, a gente vai ter o quê? Aquelas escórias que conversamos agora há pouco, todas retidas e na concentração muito elevada no sangue periférico desse doente. Então a gente vai ter uma alta concentração na determinação de creatinina sérica, de ureia sérica, o potássio vai estar muito elevado, porque ele não consegue retirar esse excesso que ele produziu durante as suas funções habituais, porque o rim não funciona mais. Uma coisa bem importante, a gente tem o cálcio no nosso organismo, os íons livres desse cálcio, ou seja, o cálcio iônico no nosso organismo, ele tem várias funções. O cálcio iônico, ou seja, a fração livre, biodisponível para poder agir dentro do nosso organismo, ele vai agir na contração muscular, ele vai agir no processo de coagulação, eu preciso de íons de cálcio disponíveis para acontecer a coagulação sanguínea. E quando eu não tenho uma concentração de cálcio disponível de maneira adequada para o nosso organismo, acontece um feedback negativo lá nas glândulas paratireoides, fazendo acontecer a secreção de paratormônio, PTH. Então, cálcio iônico baixo vai dar esse feedback negativo nas paratireoides, fazendo a secreção de PTH. O PTH, por sua vez, ele vai agir nos ossos daquele indivíduo
retirando uma quantidade de cálcio dos ossos. Ele vai agir nos ossos retirando cálcio e fósforo. O fósforo, uma coisa interessante, ele também tem a sua via de excreção, a função renal. Então, uma vez que eu estou retirando cálcio e fósforo do osso através da função do paratormônio, eu também vou ter, consequentemente, uma elevação no valor do fósforo sérico, porque o rim não está funcionando naquele paciente. Então, como eu não consigo secretar esse fósforo através da função renal, ele tende a ser um valor mais alto. Então, você que trabalha lá no laboratório com função renal, tem aquela rotina pesada de hemodiálise, você não vai deixar mentir nesse momento. O paciente de diálise, quando faz aquela coleta mensal, o que a gente tem? Ureia, creatinina elevada, o potássio alto, o fósforo também, muitas vezes alto. Então, vamos lá, vai tudo interagir daqui a pouco. Então, paratormônio agindo nos ossos, retirando do osso cálcio e fósforo. Esse cálcio está sendo retirado porque naquele momento eu tive uma concentração baixa. Você vai entender o porquê que o meu cálcio úrico vai estar baixo daqui a pouco. Então, o paratormônio, ele age nos rins também favorecendo a secreção de escórias, por exemplo, o fósforo. O rim, como eu disse no começo do nosso bate-papo aqui, ele também tem algumas outras funções que não é somente a secreção de substâncias, ele também faz algum tipo de metabolismo lá. Então, um exemplo bem interessante é a vitamina D. A vitamina D, ela é produzida na nossa pele, só que na sua forma inativa. Então, o indivíduo toma aquele sol, a luz solar, tem todo um componente bioquímico que vai fazer na nossa pele sintetizar essa vitamina D. Essa vitamina D, na sua grande maioria das suas funções, uma das primordiais é ajudar o nosso intestino a absorver o cálcio da alimentação. Só que essa vitamina D, que é metabolizada na pele, ela é na sua forma inativa. Então, a sua forma, para ela se tornar ativa, né, a vitamina D3, na verdade, quando é metabolizada a vitamina D na pele, ela está na sua forma de 25-hidroxivitamina D. Então ela vai até os rins e lá nos rins ela é convertida na sua forma ativa, que é 1,25 colicalcitriol. Então é essa forma ativa sintetizada lá nos rins que vai agir no intestino do indivíduo para poder absorver o cálcio da alimentação. Então, vamos lá. A necessidade de consumo de cálcio no nosso organismo é muito grande. O cálcio age em diversas atividades biológicas, na contração muscular, na coagulação sanguínea, são uma das principais. Então, nesse paciente que tem a função renal comprometida, os rins são prejudicados, não vou conseguir converter a vitamina D na sua forma ativa, então, ou seja, em outras palavras, eu não consigo absorver cálcio da alimentação de maneira plena pela deficiência da vitamina D da sua forma ativa. Eu até posso produzir vitamina D na pele através dessa função bioquímica com relação à luz do sol. Só que ela não vai se tornar ativa porque os rins desse paciente não funcionam. Então, o parênquima renal não funciona. Então, com o passar do tempo e eu não conseguindo tratar esse paciente, o cálcio sérico vai ter uma tendência a ser mais baixo, porque eu não consigo repor através da alimentação. Então, se eu não consigo aumentar a concentração sérica desse cálcio através da alimentação, porque a vitamina D não consegue agir ali no intestino, não tem a sua forma ativa, eu vou ter cálcio baixo. O cálcio vai ser baixo, então ele vai estimular a secreção do PTH na paratireoide. Isso vai ser cíclico, porque o rim não vai estar funcionando, então eu não vou converter a vitamina D no rim. Consequentemente, eu não vou conseguir absorver cálcio na alimentação. Então vai ser uma coisa cíclica. O cálcio vai estar baixo, ele vai estimular a secreção do PTH, o PTH vai agir no osso, tirando o cálcio do osso e deixando disponível para as funções orgânicas. Só que são muitas funções orgânicas.
Então o cálcio não tem tempo de atingir uma concentração sérica ideal para poder inibir a secreção do PTH. Ele sempre vai estar baixo e o PTH vai estar sempre alto. Opa! Então tá aí mais uma coisa bem interessante, né? Então tá explicado por que a gente tem tantas solicitações com o paciente que faz controle dialítico. Então no começo do mês, o que ele colhe normalmente? Ureia e creatinina para confirmar que está tudo alto, atestando que o rim deixou de funcionar. O potássio, por sua vez, bem alto. O fósforo vem alto por quê? Porque o PTH agiu no osso, retirou cálcio e o fósforo. O fósforo não consegue ser secretado na urina porque o rim dele não funciona. E o cálcio vai ter uma tendência sempre a ser baixo, principalmente o calciônico, porque o cálcio que eu gerei através do metabolismo do PTH no osso já foi consumido. Então, só resumindo aqui, pacientes com insuficiência renal, mas hiperparatireoidismo secundário, ou seja, as paratireoides estão hiperestimuladas, causando um hiperparatireoidismo, e ele é secundário a uma doença renal. Opa, agora está fazendo sentido. Então, acontece uma hipersecreção de paratormônio devido à função renal do cidadão estar comprometida. Agora faz um pouco de sentido, né? Agora vamos ver o que é esperado dos resultados laboratoriais desses doentes com função renal comprometida, sendo hiperestimulada a paratireoide. Então eu vou ter lá os parâmetros que normalmente são secretados pela função renal normal: elevação de creatinina sérica, elevação de ureia, elevação de potássio, elevação de fósforo. Vai estar por muitas vezes elevados o valor de referência de um cidadão normal. Eu vou ter uma determinação baixa da sua forma ativa da vitamina D. Então a vitamina D 1,25 vai estar deficiente, vai estar uma concentração muito baixa. É esperado que para valores de cálcio iônico seja mais baixo, porque só estou tendo cálcio que eu estou tirando do osso. Não estou conseguindo absorver cálcio da alimentação pela deficiência da vitamina D. Paratormônio muito elevado. Muitas vezes o valor de referência. Por quê? Porque o cálcio está baixo, eu não consigo repor o cálcio na alimentação, então eu não consigo fazer um feedback negativo, porque a concentração de cálcio não consegue atender. Então o paratormônio vai estar sempre sendo estimulado a sua secreção. Qual que é o problema disso? Além da função renal comprometida, esse cidadão, pela hiperestimulação do paratormônio, ele pode estar vindo cursar com uma osteopenia, ou seja, o osso vai ficando mais fino de tanto retirar cálcio e fósforo ali da matriz óssea. Interessante, né? Como um único órgão, ou seja, um par de órgãos, os rins, quando eles não funcionam na sua plenitude, como ele gera toda essa interação bioquímica dentro do organismo de maneira prejudicial ao paciente, né? Então, a gente escolheu esse tema, função renal, justamente pela integração bioquímica que acontece. Então, só para finalizar, a gente tem aqui essa última parte, falando que funções bioquímicas se completam dentro do nosso corpo. Isso é apenas uma pequena fração de conhecimento que nós gostaríamos de compartilhar com os colegas humildemente, né? Em algum lugar, alguma coisa incrível está esperando para ser descoberta. Então, esse foi o nosso contato inicial em bioquímica. A gente espera poder ter ajudado os colegas a lembrar alguns conceitos da faculdade, da prática diária, tá bom? Gostou? Cara, o Laboratório Virtual X tem bastante conteúdo para compartilhar. Então, vamos lá, pessoal, a gente conta com a sua inscrição e com o seu compartilhamento com os colegas, tá bom? Até a próxima. Forte abraço.